Eu sei que você pode ter aquele sentimento horrível de quando você chega perto de outra pessoa e a outra pessoa ela acaba se afastando e não dando prosseguimento, né, na conversa e não te dando espaço, não te dando abertura. Sabe como é que chama esse desafio que nós encontramos aqui? Esse é o desafio da rejeição, né, o medo de ser rejeitado. E aí, para você não ser rejeitado, você prefere não aproximar, você prefere não fazer. Só que você precisa entender que quando você toma a decisão por não se aproximar, por um medo de ser rejeitado, você acaba deixando muito dinheiro na mesa, que é essa oportunidade de fazer um relacionamento e construir um relacionamento com essa pessoa. Fala turma! Fala turma! Sejam muito bem-vindos todos vocês, sejam muito bem-vindos aos nossos vídeos aqui. E eu quero falar hoje com você, se você é empresário, se você é talvez até CLT e está buscando, né, entrar no mundo dos negócios, crescer, construir uma carreira aí que vai pelo empreendedorismo ali também, começar a investir, você está descobrindo o nicho que você quer atuar, esse vídeo é para você. Agora, se você também já atua há muitos anos, né, já tem construído uma carreira de sucesso e quer acelerar os seus resultados, preciso dizer para você que aqui você vai encontrar uma série de informações, de um método, né? Eu sou o Thiago Kennesley, sou especialista no relacional. Interessante isso porque dentro desse método, atendendo muitas pessoas, muitos empresários, seja nas nossas mentorias, seja nas palestras, seja nos atendimentos de consultoria, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, nós chegamos a uma série de informações e desafios que nós entendemos que a gente pode contribuir aí com a sua jornada. Afinal, o que nós queremos te ensinar aqui é uma moeda infalível para você construir negócios de sucesso. Negócios que vão te levar para outro patamar da sua empresa, dos seus negócios, da sua carreira. Então, se você está disposto a fazer essa jornada aqui comigo, eu prometo te entregar tudo que eu sei. Tudo que eu estudei, tudo que nós colocamos no nosso método próprio para ensinar você a fazer relacionamentos intencionais. Relacionamentos que fazem você colocar mais dinheiro no seu bolso, sim. Esses vídeos, todo esse acompanhamento aqui, essa jornada que a gente vai fazer junto é para isso, tá? Para eu te ensinar a fazer relacionamentos corretos, intencionais. Conectar com as pessoas certas para aquela famosa mudança de nível, mudança de mesa, mudança de ambiente, você chama como você quiser, mas dar aquele novo passo em direção a construir o sucesso aí dos seus negócios. Thiago, eu já tenho muito sucesso nos meus negócios, mas se você está aqui, muito possivelmente é porque você quer avançar, é que você quer dar novos passos. Eu estou aqui para te ajudar, para construir aqui junto com você, dentro de todos esses vídeos aqui, te ensinar, contando os desafios, porque nem tudo são flores, tá? Eu preciso dizer para você, mas te contar o que eu faço há 23 anos. Tem 23 anos que eu construo negócios a partir do relacionamento. E aí eu cheguei na ideia, no método do relacional, que é esse relacionamento intencional. Intencional não de segundas intenções, mas intencional de servir o outro, de colocar você e colocar tudo que você tem à disposição do outro, para que ele possa também crescer e a partir desse crescimento da sua relação, vocês se confiem, gostem mais um do outro, sintam-se à vontade de estar com o outro e quem sabe até você pode se tornar sócio, pode se tornar parceiro de negócio, cliente e construir negócios que geralmente e via de regra com todas as pessoas que nós acompanhamos é sucesso na certa. Mas eu quero te ensinar a partir de 10 desafios pessoais, né, que eu aprendi estudando, conversando e mentorando diversos empresários no Brasil e nos Estados Unidos. Nós fazemos isso já há bastante tempo, Brasil e Estados Unidos, conversando com essas pessoas, tentando entender por que elas não davam novos passos nos relacionamentos, nas negociações, nos relacionamentos intencionais e por que elas tinham esse sentimento de que as empresas dela, os negócios dela não tinham tanto sucesso quanto elas gostariam e a gente foi entendendo porque existem desafios pessoais que precisam ser vencidos. O primeiro desafio pessoal, essa primeira dor que você tem aí, pessoal, para construir um relacionamento estratégico, está na aproximação. Está na apresentação. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, puxa, eu tenho dificuldade de me aproximar do outro, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu fico nervoso. Eu quero te ensinar, eu disse para você que o meu papel aqui é não só
te contar o que acontece, por que as pessoas têm dificuldade de construir o relacionamento, como eu também quero te dar a técnica. E eu quero te dizer hoje, são duas técnicas, são duas indicações. A primeira delas é que sempre que possível, peça para alguém te apresentar para essa outra pessoa. Você vai para uma reunião de networking, ou você vai conhecer alguém, você tem desejo de conhecer uma empresa, um empresário, você pode busque na sua base de relacionamento quem conhece ou quem já tem relacionamento com aquele empresário, com aquela pessoa ou com aquela empresa que conseguisse te apresentar. Você vai perceber que essa aterrissagem ela vai ser mais leve. Afinal de contas, você já vai chancelado por alguém, você já vai indicado por alguém. Então a primeira técnica para você não ter esse desafio é quem pode fazer essa ponte e te apresentar fazendo um breve relato de você, do seu negócio, do seu serviço, da sua empresa. Você vai perceber que quando você chegar, o clima já vai ser mais amistoso. Essa é a primeira técnica para você se apresentar sem que o nervosismo tome conta. A segunda técnica, também não menos importante, você precisa aprender sobre isso, é você começar sempre falando do negócio da outra pessoa. As pessoas elas gostam de saber que você se importa com elas, com o negócio delas, com o mercado delas. Então eu faço isso há muitos anos. Eu nunca chego para uma reunião, eu nunca conheço uma pessoa e começo diretamente falando de mim. Eu começo primeiro perguntando dela. Então me conta mais sobre o seu negócio. E aí, como é que está o seu mercado? E aí, como é que está o processo aqui? Você tem crescido, seus segmentos? Você está há quanto tempo nesse mercado? Você vai perceber que a partir dessa única pergunta vai se desenrolar ali uma conversa, um relacionamento, uma primeira comunicação. Por quê? É aquilo que eu disse no início. As pessoas têm orgulho, elas gostam de falar delas, elas gostam de contar a história de sucesso que elas tiveram, como elas começaram, quais os desafios que elas enfrentaram e estão enfrentando hoje. E sabe o que é melhor? Quando as pessoas fazem isso, você vai ganhando naturalmente argumentos e você vai naturalmente te montando um checklist da próxima conversa, da próxima fala. Então, quando ela fala para você do desafio do mercado, você dá mais uma aprofundada, você conversa um pouco mais. Você vai perceber que aí vira uma troca. Aí essa relação de nervosismo, ela cai por terra e você consegue construir ali uma relação que pode levar 1 hora, 2 horas, 3 horas e o nervosismo fica para trás. Esse é o primeiro desafio do impacto inicial, da aterrissagem, dessa vergonha que muitas vezes nós temos de aproximar. Então você tem essas duas formas. Peça para alguém te apresentar e segundo, quando você estiver com o seu prospect, com a pessoa que você quer se conectar, fale mais dela. Pergunte para ela, faça as perguntas poderosas, né? Aqui, uma pergunta poderosa é pergunte o que ela acha, como está o mercado, o que ela faz. Você vai ver que essa técnica é infalível. Agora, você pode dizer para mim também o seguinte, Thiago, eu sei que eu preciso me conectar, eu sei que eu preciso relacionar, mas e se eu for rejeitado? E se essa pessoa não me der a atenção? Eu sei que você pode ter aquele sentimento horrível de quando você chega perto de outra pessoa e outra pessoa ela acaba se afastando e não dando prosseguimento, né, na conversa e não te dando espaço, não te dando abertura. Sabe como é que chama esse desafio que nós encontramos aqui? Esse é o desafio da rejeição, né, o medo de ser rejeitado. E aí, para você não ser rejeitado, você prefere não aproximar, você prefere não fazer. Só que você precisa entender que quando você toma a decisão por não se aproximar, por um medo de ser rejeitado, você acaba deixando muito dinheiro na mesa, que é essa oportunidade de fazer um relacionamento e construir um relacionamento com essa pessoa. É claro que se você não estudar muito bem o seu prospect, se você não tiver com clareza as informações necessárias sobre aquela pessoa, pode sim acontecer de você não conseguir ser tão interessante ao passo de ele te rejeitar. Isso pode acontecer. Então, o resultado, né, o remédio para essa dor, a cura para essa dor está exatamente na sua preparação prévia. Você nunca vai para uma nova conversa, você nunca vai se aproximar de alguém sem ter estudado de fato o que ele faz, quem ele é, qual é o negócio dele, como ele se conecta, para qual o caminho, né, os caminhos que ele tem feito, os caminhos que o negócio dele tem feito. Você vai perceber que quanto mais você estuda sobre o negócio dele, quanto mais você se aprofunda sobre o negócio daquela pessoa, mais interessante você fica, porque você passa a ter informação suficiente e fala e conteúdo suficiente para poder discutir com aquela pessoa.
Essa é uma das dicas importantes para que você, já vencendo esse medo de ser rejeitado, você tenha sucesso nesse relacionamento. Uma segunda dica também, não menos importante, é você estar muito atualizado com o que está acontecendo agora no mundo desse cliente. Qual é o mundo dele? Então, se ele trabalha com produtos para moda infantil, por exemplo, você precisa saber tudo sobre moda infantil, tudo sobre crianças, sobre comportamento de crianças, saber o que está acontecendo hoje nas notícias, né, nos jornais, na internet, saber o que está acontecendo para que você saiba e tenha como discorrer, conversar com essa pessoa dentro do mundo dela. E o mundo dela está ligado ao mundo da moda infantil. E você precisa saber falar e se relacionar e conversar e ser interessante também nessa fala, ter profundidade. Logo, para que você não seja rejeitado, ele tem que te ver como alguém interessante. Não alguém que está ali só para vender para ele. É aquela famosa frase que a gente está acostumado a ouvir aí na internet, a ver em diversos lugares, né? Fazer network, se conectar, é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Como é que ser interessante? Você se conectando com o mundo do seu cliente, se conectando com o que ele faz, se conectando com o público dele, com os negócios dele. Você vai entender que quanto mais você aprofunda, mais interessante você fica e menor a possibilidade de rejeição. Você não precisa mais ter medo de ser rejeitado. Você precisa apenas estudar sobre o seu público-alvo, estudar sobre o seu prospect, aprofundar sobre aquilo que ele faz. Você pode ter certeza que esse é um desafio, um dos medos, um dos grandes medos, tá? E eu falo isso com conhecimento de causa. Já disse para você, nós temos vários, eu tenho vários mentorados no Brasil e nos Estados Unidos. Fiz consultoria para inúmeras empresas. Tenho negócios hoje, tenho inúmeros funcionários dentro dos meus 6 negócios. E esse é o medo disparado, que é o medo de ser rejeitado. Ah, eu não vou falar com ele, vai que ele não me retorna. Ah, vai que ele não me dá atenção. Vai que ele não quer continuar falando comigo. Seja interessante. Descubra como ser interessante para não parecer interesseiro. E você não vai ser rejeitado, pode ter certeza disso. Agora, tem um outro desafio que nós entendemos dentro desse processo todo, uma outra dor ali que as pessoas têm, que é o medo do outro achar que ele é oportunista por estar aproximando. Medo de achar que ele só está aproximando por interesse. Também é outro desafio que você pode perceber que em algum momento alguém falou para você que essa coisa de vendedor é muito chato, de que você não tem que ficar ligando, você não tem que ficar procurando, você não tem que ficar se aproximando, e é por isso que você alimenta aí talvez esse sentimento de que o fato de você procurar alguém ou se aproximar, ele vai achar que você é um oportunista. Entenda uma coisa, eu acabei de falar agora no vídeo anterior, você só vai ser visto como um oportunista, como um interesseiro, se você não for interessante. E você precisa trabalhar as suas habilidades para ser um pouco mais interessante. Agora, é claro, se você aprendeu a vender, se você aprendeu a se conectar, se você aprendeu com pessoas que falavam que você tem que vender a qualquer custo, que você tem que ligar o tempo todo, que você tem que, quanto mais você cobra, mais você é lembrado, quanto mais visto você é, mais você é lembrado. É claro que tem verdades nisso sim, você não pode perder esse timing de conexão. Mas você precisa sim ser visto e ser lembrado como alguém que pode adicionar valor para o negócio desse contato seu, desse prospect seu. Você sim vai ser visto como oportunista se você ficar apenas ligando para oferecer. Se você ficar apenas mandando mensagem o tempo todo, se você ficar ali atordoando o cara o tempo todo ali nas redes sociais, o tempo todo chamando ele no direct, sem uma proposta de valor clara. Você precisa servir essa pessoa. Quanto mais você aprende a servir, mais interessante você fica. Então, essa preocupação de se parecer oportunista é porque muito possivelmente você não está servindo primeiro. Primeiro você serve, primeiro você se torna interessante, primeiro você fala do mercado dele, primeiro você constrói e entrega ativos valiosos para ele. Quais são os ativos valiosos? Você vai descobrir estudando o mercado dele. Já falei isso também em outros vídeos. Só assim você se torna interessante, ao passo de o cara olhar para você e falar, puxa, essa pessoa adiciona valor para mim. Olha que bacana, ela me serviu às vezes até sem eu pedir, até sem eu precisar. Então, ao passo que você entende, estuda, aprofunda, você serve, você ganha arcabouços de informação, você ganha instrumento e argumentos para servir, para colocar à disposição dessa pessoa, às vezes um contato que ele precisa, que você tem. Às vezes você tem uma conexão infalível para ele, você vai estar servindo, vai estar sendo interessante. Mas aí você pode me perguntar o seguinte, Thiago, cara, mas eu sei, você tem falado muito aí sobre relacionamento e tal, essa coisa de poder apresentar, criar conexão.
Mas eu nunca precisei de ninguém para chegar onde eu cheguei. Olha, eu não quero depender de ninguém porque eu nunca precisei de ninguém, eu consigo fazer. Por que eu preciso tanto de outras pessoas assim? Eu preciso dizer para você, porque essa é uma das perguntas que eu ouço sempre nas mentorias, tá? Pô, mas olha, e aí, quando você fala, especialmente quando a pessoa sai do país, olha onde eu vim parar, olha tudo que eu construí, eu saí do meu país, estou em outra nação, estou empreendendo aqui. Pô, olha, minha família ninguém empreende, olha, eu sou o primeiro que empreendeu, olha onde eu cheguei sozinho, por que eu preciso tanto desse relacionamento, por que eu preciso tanto de network, por que eu preciso tanto de conexão? Preciso dizer para você o seguinte, olha, você chegou até aqui sozinho, mas onde você chegou, você está satisfeito? Você está aqui hoje, nesse vídeo, fazendo essa jornada conosco, muito possivelmente porque você quer construir mais. Agora, onde você quer chegar, você vai continuar sozinho? Você tem tempo para poder levar esse negócio ou chegar onde você quer chegar? Se você gastou quanto tempo para estar aqui sozinho, como você diz? Então sim, é claro que você pode construir sozinho, mas você consegue construir mais rápido quando você adiciona pessoas e traz pessoas com novos conhecimentos, novas habilidades, habilidades que você nem é tão bom assim. É claro, eu te parabenizo, eu sou feliz por você ter chegado onde você chegou, ter construído o que você construiu, parabéns para você. Mas se você está aqui nesse vídeo hoje, eu tenho certeza que você está buscando mais, que você quer mais. E eu tenho certeza que não foi tão fácil assim chegar aqui também. Eu não estou dizendo que quando você se conecta com mais pessoas, você traz mais pessoas para o seu ambiente, para o seu network, vai ficar tudo fácil. Mas eu preciso dizer para você que vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. Então, não depender de ninguém para eventualmente lá na frente dizer que eu cheguei sozinho, eu construí, olha o império que eu construí, saí do nada. Eu conto isso, eu tenho o livro Trilha dos Milhões, eu conto exatamente isso. Saí da periferia e construí um negócio que faturou muito. Mas deixa eu contar para você, eu não fiz sozinho. Nós faturamos 20 milhões nos primeiros 12 meses de empresa. 50 milhões nos próximos 12 meses. Deixa eu falar, eu tinha um time comigo. Tinha pessoas, eu acreditava nessas pessoas, eu trouxe pessoas com habilidades em cada uma daquelas áreas. E foi isso que nos fez chegar em 20 milhões em 12 meses. Ah, Thiago, mas até aqui você chegou sozinho. Não, eu cheguei com a ajuda de muitas pessoas que me ajudaram na construção da minha carreira, me ajudaram na construção dos meus relacionamentos, dos meus negócios, clientes, parceiros, chefes, pessoas que me deram oportunidade. Então você pode sim construir sozinho. Mas cá entre nós, você está disposto a esperar o tempo? Pagar o preço do tempo que vai levar para você chegar no próximo nível onde você quer chegar? Então, é lícito que você não queira depender de ninguém. Mas eu preciso dizer, a experiência e os estudos têm dito para nós. Quanto mais você se aproxima de pessoas boas, quanto mais gente boa e com conhecimento adicional você traz, mais rapidamente você alcança esse próximo nível. Agora tem a outra face também, tá? Tem a outra face que é você dizer o seguinte, tá, eu vou com mais pessoas, mas toda vez que eu trago alguém, eu fico devendo alguma coisa para essa pessoa. O sentimento é de que eu fico devendo e eu não quero dever nada para ninguém. Eu não quero ter que dar satisfação do que eu faço. Eu não quero, pô, até aqui eu fiz tudo, eu fiz financeiro, eu fiz venda, eu fiz comercial, eu toco os negócios e hoje me vem a estratégia e eu aplico. Quando eu trago mais pessoas, seja mais uma consultoria, seja um parceiro de negócio, seja um sócio, eu acabo tendo que dar satisfação e eu não quero ter que dar satisfação para ninguém. Mais uma vez, essa decisão é sempre sua. É sempre sua. E é claro, ao passo que você cresce nos negócios, ao passo que você aumenta o índice de sucesso dos seus negócios, e é disso que nós estamos falando aqui, tá? Eu não estou falando para você que você tem que trazer pessoas, tem que criar relações intencionais, criar relações estratégicas para você continuar do jeito que você está, não. Eu estou dizendo para você que a nossa experiência atendendo empreendedores no Brasil e nos Estados Unidos, a minha experiência criando um negócio, criando e sendo sócio hoje de 6 empresas, tendo criado um negócio que faturou milhões num curto espaço de tempo, diz que sim, você precisa ir com as pessoas. E sempre que você vai com as pessoas, você sim, precisa sim compartilhar com elas um pouco mais daquilo que você está fazendo. Mas não é no sentido de dar satisfação, é no sentido de formar. Entenda isso. Quando você tem mais pessoas junto com você, caminhando, dando passos, construindo essa trilha de sucesso, né? Construindo esse negócio de sucesso, quanto mais você compartilha aquilo que você está vivendo,
que você está fazendo, que você está construindo, mais as pessoas tomam consciência. A isso nós chamamos nível de consciência. Mais as pessoas tomam consciência do passo que você está dando, do processo que você está vivendo, e elas te acompanham nesse processo. E elas te ajudam a construir essa jornada com você. Você não precisa fazer sozinho, e isso não é dever nada para ninguém. Às vezes você tem aí na sua mente uma frasezinha que culturalmente nós estamos acostumados a ouvir lá, talvez os nossos pais, as pessoas que te criaram, que me criaram, que falam o seguinte: olha, você não pode dever nada para ninguém. Você não pode deixar rabo para trás. Não pode pisar. Você está entendendo? A gente teve isso. Você tem que tomar cuidado com o seu teto de vidro. Essas coisas que a gente ouviu, e que a gente ouviu não só na nossa infância, mas até na construção da nossa carreira, na nossa formação, de chefes que nos formaram. É verdade quando você pensa nisso apenas sobre o aspecto da excelência daquilo que você faz. Mas quando você pensa em criar negócios de sucesso, você precisa de outras pessoas, e não é ter que dar satisfação para essas outras pessoas. É compartilhar para que juntos vocês cresçam juntos. Ok, mas você pode me dizer assim: Thiago, mas sabe qual que é meu desafio mesmo? Cara, é de ficar parecendo o chato da história. Fica ali procurando, ligando, sabe, o tempo todo procurando e o cara não dá atenção. É claro que nós já falamos sobre o medo de rejeição, isso também está ligado em algum momento, mas você já percebeu, e você vai lembrar disso, e se você está na carreira empreendedora, ou você já passou por isso, ou você já falou isso de alguém, ou você já viveu isso, porque todo empreendedor ele é também um vendedor, né? Ele é um vendedor por natureza, ele é o principal vendedor do negócio dele, e também é por isso que você está aqui. Você quer aprender a se relacionar melhor para poder vender melhor o seu produto ou serviço, não é verdade? Só que na sua mente, na sua cabeça, está lá aquelas verdades que já foram contadas para você, e você muitas vezes falou: cara, vendedor tem que ser chato, vendedor tem que insistir, vendedor tem que ligar. Cara, quem quer corre atrás, quem quer tem que ficar de cima, né? Até me contaram recentemente uma história, fizeram uma analogia clara aí, por exemplo, do taxista, né? Pra gente sair do âmbito do vendedor. Já pegou aquele taxista que quando você entra, o cara fala, e você não está o mínimo interessado em ouvir? Sabe por que você não está interessado em ouvir? Eu já falei isso em vídeos anteriores aqui, porque ele não está falando sobre, ele não está interessado no que você é, ele não está interessado na sua história. Ele só quer falar. Ele quer falar do que ele é, do que ele fez, das experiências que ele teve, onde ele já trabalhou, o que ele já fazia, da vida pessoal dele. Percebe? Geralmente o chato é aquele que não agrega valor para o outro. Geralmente o chato é aquele que logo de cara ele quer falar só dele. Ele quer apresentar ele quer apresentar o produto dele, ele quer apresentar o negócio dele, ele quer apresentar o serviço dele. E aí sim ele é visto como um oportunista. Aí sim ele é visto como o cara que está o tempo todo importunando, né, se é assim que diz essa palavra, mas que fica o tempo todo buscando ali, mas ele não é interessante, ele não agrega valor. Então, esse medo que você tem está muito mais ligado a essas histórias que você ouviu ou que você vivenciou, que você viu pessoas falarem, que você acredita que é assim mesmo, do que de fato no novo comportamento que você precisa ter. Percebe? Quem é aquela pessoa agradável que você quer estar sempre próximo? Quem é aquela pessoa que você gosta de ouvir? Quem é aquela pessoa que você tem prazer em estar próximo? É aquela pessoa que também te ouve. É aquela pessoa que também dá espaço para você falar. É aquela pessoa que se preocupa com você, que quer saber como você vai, como estão seus filhos, como está seu negócio, como está sua casa, seu casamento. Você já percebeu isso? A pessoa interessante é aquela que mais ouve, não é aquela que mais fala. Então essa preocupação ela cai por terra a partir do momento que você começa a ser interessante para o seu prospect. Quando você estuda no mercado dele, já falamos sobre isso também anteriormente, estuda o mercado dele, aprofunda sobre o que ele faz, sugere, cria conexões para ele. O que você está sendo nesse momento? Você está sendo interessante. Então você jamais vai ser visto como chato. Você jamais vai ser visto como o cara que está só para poder tentar vender, tentar empurrar, tentar aproveitar uma situação ou outra. Então fazer networking é para todos nós. Criar conexões, relações é para todos nós. Você jamais vai ser visto como chato quando você serve primeiro, quando você entrega primeiro, quando você estuda primeiro o mercado dele, quando você oferece primeiro aquilo que você tem de melhor. E aí essas histórias todas que você ouviu, seja do taxista, seja do vendedor, seja daquele cara chato que quer sempre falar, ela cai por terra, porque você vai ser convidado a falar, é diferente. Você vai passar a ser chamado a falar.
o microfone vai vir até você. É outra expressão que a gente usa muito nas palestras. Olha, se você quer saber se você é bom mesmo, se você não é inconveniente, se aquilo que você faz tem valor, agrega, lá na palestra, lá no palco, que é outra atribuição que a gente tem hoje, o microfone vem até você, você não precisa pedir palco. Você não precisa pedir microfone, você não precisa se oferecer. Ele vem até você porque você é interessante. Porque você tem o que oferecer, você tem o que dizer, você tem o que agregar. Então, para você não ser visto como chato e deixar esse desafio, esse medo, essa dor para lá, basta você começar a ser interessante. Outro desafio que nós entendemos aqui, nesse passo que nós estudamos aí, esses comportamentos desses mentorados, desses parceiros nossos de negócio, dos nossos sócios, das pessoas que andam comigo, é exatamente, a gente já falou aqui do medo da rejeição, mas em específico, medo do que vão pensar de mim. Medo do que vão pensar de você se você fica ali ligando, se você fica ali procurando, se você fica ali tentando estabelecer essa relação. Tiago, por que esse medo existe? Esse medo ele está muito ligado ao fato de você não ter sido preparado lá atrás, ter tentado estabelecer conexões e não ter gerado conexões verdadeiras. Nesse momento, as pessoas começam sim a te julgar e dizer, puxa vida, ele vem me procurar, mas ele não... do que ele está falando? Que produto ele vende? Qual é a entrega de valor que ele tem? Recentemente eu recebi uma ligação de uma pessoa oferecendo serviço de agência, publicidade. E essa pessoa nos ligou e disse, olha, Tiago, eu quero apresentar minha empresa para você porque nós somos muito bons, eu conheci o seu Instagram, eu conheci o seu perfil. E eu falei, tá, faz o seguinte, me manda um áudio, e ela fez esse contato ali por WhatsApp, eu falei, me manda um áudio, me relatando quais são as dores que você resolve. Porque agência, por agência, existem várias. Empresas para fazer postagem, para construir copy, existem várias, mas qual é a dor que você resolve? E ela me gravou mais 3 áudios de 1 minuto e meio cada e não conseguiu me dar com clareza qual era a dor que ela resolvia. Ela disse exatamente quais eram os serviços, mas não comentou, não conseguiu trazer para mim qual era a dor que ela resolvia para mim. Então ela disse, olha, a gente faz postagem, a gente cuida da sua rede social, a gente faz site, a gente também cuida da mídia off, a gente cuida da mídia on, a gente faz lançamento. Então ela me falou todo o portfólio de negócios dela, mas qual é o meu sentimento em relação a ela? O que eu pensei a respeito dela? Que ela não tinha, de fato, nada para agregar valor a mim. Então esse medo que você tem, muitas vezes, ele está muito mais ligado ao seu pitch de vendas, está muito mais ligado à estruturação daquilo que você vai oferecer para esse contato, do que efetivamente não é sobre você, é sobre como você tem feito. Então você quer não ter esse sentimento do que vão pensar? Comece a planejar, estruturar o seu pitch de vendas, o pitch do seu negócio, o pitch da sua empresa. Comece a ter com clareza quais são as dores que você resolve na vida do seu prospect. Como ao se conectar com você, como ao linkar com você e aprender com você, como ele te dar uma oportunidade de se relacionar com você, você vai ajudar a resolver uma dor. Algo que ele está sentindo, que ele passa lá no negócio dele hoje. Algo que ele está deixando de fazer, ou um dinheiro que ele está deixando de colocar na mesa, o dinheiro que ele está perdendo por não ter a sua solução, por não ter você por perto dele. Então essa dor, esse sentimento de que vão pensar de mim, ele cai por terra a partir do momento que você entrega valor, que você resolve, que você ajuda através do seu produto ou serviço curar uma dor para esse cliente. Tiago, mas tem um outro problema nisso tudo. Cara, quando chego próximo da pessoa que me interessa conectar, eu não sei o que falar. De repente, eu não tenho, me dá um branco e eu não consigo evoluir na conversa, eu não consigo, sabe? Então, nessa hora, eu prefiro não me conectar. Esse é outro desafio, essa é outra dor. Você já imaginou você perder uma grande oportunidade com o CEO de uma grande empresa, com uma pessoa que pode abreviar seu futuro, te apresentar para um grande cliente, porque simplesmente você não sabe o que falar? Ou porque você tem medo do que falar, você acaba não se conectando, você perde a oportunidade de se apresentar, de estar próximo, porque simplesmente você tem medo do que falar. E aí você não se conecta. Acredite, esse é um dos principais medos, e isso é fonte de pesquisa, já disse para vocês. Pesquisa interna e pesquisa interna, inclusive fora dos nossos mentorados, dos nossos contatos, até mesmo de caixinha de perguntas lá do Instagram. Se você fizer uma caixinha de perguntas ali, você vai ter esse tipo de resposta, medo de não saber o que falar na hora de estar com a pessoa. E aí você vai perdendo oportunidades porque você deixou de falar. Por que isso acontece?
porque você não está se preparando bem para essa oportunidade. Ah, Thiago, mas não era um evento de network, não era um momento que eu sabia que eu ia encontrar a pessoa. Então você precisa se preparar sempre. Você precisa sempre ser o melhor naquilo que você faz, você precisa ser o melhor no seu produto, no seu serviço, no seu mercado, e você precisa ter clareza, estar preparado com clareza para atuar no mercado de pessoas que estão correlatas com você. Se você não tem preparação, primeiro, eu falei isso já anteriormente, você não tem um pitch adequado, se você não tem uma organização mental, muitas vezes, e até por escrito, um bom prospect, uma boa apresentação daquilo que você pode oferecer para as outras pessoas, sim, você vai travar na hora de sentar com essa pessoa assim. Você não tem o que falar, você não está preparado. Então, você prepara internamente, você prepara sobre o aspecto do seu negócio, você prepara sobre o aspecto do seu business e prepara sobre o aspecto dos mercados que você atende também. Porque se você for apresentado hoje para alguém que tem grande relevância, para alguém que de fato pode comprar muito de você, pode vir a ser um investidor, pode vir a ser um sócio para você, o que você vai dizer para essa pessoa? A partir do momento que você se prepara, a partir do momento que você constrói uma linha de raciocínio sobre aquilo que você faz, sobre as dores que você resolve, sobre o quão você pode ser útil para as pessoas que estão à sua volta, você vai perder esse medo de falar. Medo de não saber o que falar. Afinal de contas, você está sempre preparado. Eu já falei um pouquinho para você sobre pitch, mas eu preciso dizer, você precisa ter com clareza um pitch prontinho aí em 3 momentos da sua vida. Um pitch que você possa fazer ali em 30 segundos, ou em 3 minutos, ou em meia hora. A qualquer momento você pode ser convidado, seja no elevador, seja na esteira de um hotel, seja dentro de um táxi, seja no... Você está entendendo? Você precisa estar sempre preparado. Ou seja, você sendo convidado para falar para uma plateia de 100, 200, 300 pessoas. Se você tiver medo do que falar, a sua reação vai ser negar, não falar, não pegar o microfone. Não falar sobre o seu negócio, não falar sobre o seu produto. Então se prepare, tenha com clareza esses três pitches prontos. Um de 30 segundos, um de 3 minutos e um de meia hora. Você nunca mais vai ter essa dor, vai sentir essa dor de medo do que falar. Existe um outro grande desafio que a gente identificou, que é o medo de não parecer interessante para aquela pessoa que você está se apresentando. Esse medo, ele está muito relacionado, na maioria das vezes ele está mais relacionado com o interessante fisicamente do que interessante sobre o aspecto de conteúdo. Então você, com o seu próprio pré-julgamento, com a sua própria avaliação prévia, o preconceito que você tem de si mesmo muitas vezes, ou que você conhece de si mesmo, acaba fazendo com que você perca a oportunidade de se conectar com outras pessoas, porque você não se acha tão interessante e acaba acreditando que as outras pessoas vão pensar o mesmo. Preciso dizer para você que muito mais do que a sua aparência física, muito mais sobre como você veste, sobre o que você calça e como você se porta, está o quanto você conhece. Ou você nunca viu aquelas pessoas, vamos pegar aqui um exemplo de um relacionamento de casal, né? Saindo um pouquinho aqui do âmbito do empreendedorismo, dos negócios, vamos pegar um relacionamento de casal. Você já viu aquele casal onde o homem é muito feio e a mulher muito bonita, e você olha e fala, puxa vida, como pode? Ele tão feio, ela tão bonita? Ou ele muito baixinho e ela muito alta? Ou você está entendendo? Aquela discrepância que visivelmente, fisicamente você olha e fala, puxa vida, eles são tão diferentes. Mas na verdade, o que atraiu aquele homem àquela mulher, ou aquela mulher àquele homem, aquele casal, foi exatamente o quão ele era interessante por dentro. O quão ele era interessante na sua fala, na sua comunicação, na sua postura, o quanto aquilo que ele falava interessava o outro, o quanto aquilo que ele expressava, que ele comunicava, interessava a outra pessoa. Então esse medo de não ser interessante, de não parecer interessante, é claro que você precisa sim, você como empreendedor, você que está começando agora, indo para o caminho do empreendedorismo, tem sim algumas ancoragens que você precisa fazer na sua imagem, sim, é verdade. Tem sim alguns investimentos que você precisa fazer na sua postura, em como você se porta, precisa. Mas você precisa também investir muito em conhecimento. Você precisa estar preparado e ter clareza de que parecer interessante é muito mais do que a sua aparência física, e sim o quanto você tem conteúdo e está preparado para poder agregar na vida da outra pessoa. Agora,
tem um outro desafio, é o nosso 10º desafio aqui, desse pacote de desafios aqui que estão ligados a esses medos, a essas dores, esses desafios pessoais, que é a vergonha de se aproximar de outras pessoas. Você já parou para pensar que muitas vezes nós criamos uma imagem da outra pessoa por aquilo que a gente acha, por aquilo que outras pessoas falaram a respeito dela, ou por aquilo que a gente até viu ela na internet, na TV, ou a gente tem um pré-julgamento. Você faz um pré-julgamento de que aquela pessoa é tão importante, ela é tão maior que você, ela é tão grande, ao passo que você tem vergonha de se aproximar. Tem vergonha de chegar perto e ser inconveniente, parecer um aproveitador ou não saber o que falar. Você percebe que isso tudo parte de um preconceito. Você percebe que isso tudo parte da imagem que você formou dessa pessoa e que não obrigatoriamente é como aquela própria pessoa se vê. Nós temos essa forte tendência de colocar as pessoas que nós admiramos ou que nós queremos nos encontrar ou ter algum tipo de contato num pedestal que, na maioria das vezes, nem ela nunca se colocou, nunca se pôs naquela posição. E aí, porque você criou uma imagem, porque você posicionou aquela pessoa num local onde ela talvez nunca esteve, você acaba não se aproximando por vergonha. Vergonha de se aproximar, vergonha de chegar próximo e de parecer inconveniente ou qualquer outro fato. Eu tenho uma história para te contar rapidamente. Eu tenho um sócio, ele atua na Nova Economia, o nome dele é Pedro Paulo. Nós temos uma empresa que é a Lupa Expert, e essa empresa ela conecta, né, o varejista com o homem do campo. E eu lembro que nós estávamos em Miami num evento, e ali ele teve uma oportunidade, ele ficou no mesmo hotel que um dos palestrantes, e esse palestrante ele é um investidor anjo, um dos maiores investidores anjo hoje do Brasil e, por que não, da América Latina, e eles se encontraram na esteira. Imagina, ele jovem, muito jovem, deve ter 21, 22 anos hoje, é um sócio jovem, talvez o mais jovem que eu tenha, e ali ele não teve um pingo de vergonha, ele estava falando com uma referência em investimento, anjo, em startup, em empresas da Nova Economia, e ele se posicionou do lado, falou quem ele era, o que ele estava fazendo em Miami, que a gente estava, eu lembro assim com clareza, eu estava em outro hotel e ele estava nesse hotel, e ele ficou no mesmo hotel desse palestrante, ele contou o que fazia, olha o que aconteceu. Esse investidor, repito, que é um grande investidor, que ele poderia de forma preconceitual colocá-lo num patamar muito maior, o investidor olhou para ele e falou assim, eu posso gravar isso que nós fizemos aqui agora? Percebe? Eu posso gravar o que nós temos aqui agora? Ele, claro, por que não? Está disponível. O nome desse investidor é João Kepler. Se você pesquisar lá nas redes sociais dele, por volta de fevereiro, março de 2022, do ano passado, tem um vídeo do Pedro Paulo e do João Kepler na esteira do hotel. E ele falando, olha, estou aqui com o Pedro Paulo, eu já vi pitch de elevador, eu já vi pitch não sei de quê, mas pitch de esteira é a primeira vez. O menino tinha 21, 22 anos. Ninguém falou para ele que não podia, ele foi lá, fez, fato, criou um vínculo, criou uma relação. O João Kepler passou a ser então um mentor nosso para essa empresa, abriu diversos caminhos, nos colocou frente a frente com diversas outras empresas. Essa empresa hoje está numa fase de pivotagem, está a todo vapor e nós estamos aí para poder contar essa história para você. Então, se você tem vergonha de alguém que parece ser grande demais, você pode estar perdendo uma grande oportunidade de se relacionar e de ser relevante para essa pessoa também. E esses foram para você os 10 desafios que eu prometi, os 10 desafios ligados aos desafios, às dores pessoais para construir um relacionamento intencional e estratégico. E se você chegou até aqui, eu tenho um convite para te fazer, para você mergulhar ainda mais profundo nesse universo dos relacionamentos estratégicos e intencionais. No dia 21/9, eu vou fazer uma aula fechada pelo Zoom. Essa aula ela tem um nome, é a moeda infalível para você construir um negócio de sucesso. Mas ela é só para quem tiver inscrito. Você precisa entrar aí, metodorelacional.com, se inscrever e eu te espero lá no dia 21/9, às 20 horas.